Agora eu vou fazer assim. Dá para ver a lousa? Dá sim. Apareceu? Então vamos lá. Aula passada a gente começou a falar de transformadas de Fourier. E a gente chegou à conclusão que a transformada de Fourier é a série de Fourier no limite em que o intervalo tende a infinito. O intervalo menos L, L, menos L, L tende a infinito. Ou ela é o que seria a série de Fourier caso a gente tomasse esse intervalo. Formalmente a gente tomou L tendendo a infinito e obteve que os CNs e a INX iam tender ao F de K e a IKX. Aí desse lado eu tinha uma somatória e desse lado eu tenho uma integral. A gente poderia ter, resumindo, a gente poderia ter resumido a aula passada, aí tem 1 sobre raiz de 2π por conveniência. Aí a gente poderia resumir a aula passada nisso daqui, certo? Falar, tá o limite da série de Fourier dessa maneira. E aparece 1 sobre raiz de 2π. Porque sim. Mas a gente não fez isso, certo? O que a gente fez foi mostrar rigorosamente que, tomando o limite formal L tendendo ao infinito, da maneira correta, a gente reconhece aquela integral, onde o análogo dos coeficientes de Fourier, que é o f de k, aqui, é menos ikx, né? Onde esse f de k aqui, que a gente colocou aqui, é a transformada de Fourier de f. E o f de k, então, ele vai ser o análogo do coeficiente de Fourier, isso aqui. F de x e ikx dx. É o análogo do coeficiente de Fourier. Então tá bom. E a gente viu um exemplo. Eu falei para vocês que nos exemplos, que eu falei para vocês que eu não vou fazer uma revisão de variáveis complexas, porque eu não sei o quanto vocês sabem e não sei o quanto que eu preciso falar. Então, o que eu ia fazer é que eu ia fazer alguns exemplos, e nesses exemplos iam aparecer vários conceitos de variáveis complexas. E conforme a gente fosse fazendo os exemplos, a gente reveria esses conceitos. A aula passada, a gente viu um exemplo da função gaussiana, em que a gente viu o conceito de continuação analítica de uma função real para uma função complexa, para passar da integral na reta para a integral num caminho no plano complexo. E depois a gente viu a fórmula integral de Cauchy para funções analíticas, para fechar esse caminho e voltar para a integral na reta. Então é quase que um trabalho inútil, certo? Porque você sai da reta, usa a ferramenta para voltar para a reta. Mas é um trabalho necessário, porque a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que aparece aquele R menos IK sobre 2 raiz de alfa menos IK sobre 2 raiz de alfa
e dizer que isso é igual a integral de menos R a R. Não pode, porque, quer dizer, a gente viu que pode, mas a gente justificou isso. Você não pode simplesmente dizer isso de uma maneira assim. De uma maneira assim, sem pudores, certo? Você tem que justificar tudo. E hoje a gente vai ver exemplos. Primeiro, um exemplo, certo? A gente vê um de cada vez. Outro cálculo de transformada de Fourier que vai exigir outro conceito ou outros conceitos de variáveis complexas. E aí a gente vai rever. E é isso. Então, quem é transformado de Fourier desse cara? Transformado de Fourier desse cara é esse cara aqui. É esse cara aqui. E aí, o que a gente faz? A gente calcula a integral. Vocês sabem calcular essa integral? É n, né? A integral de menos infinito a infinito. Vocês sabem calcular a integral de menos infinito a infinito desse cara? Como é que calcula? Vocês já calcularam essa integral desse tipo? Provavelmente já, certo? É razoavelmente complicado de calcular essa integral da maneira que ela está escrita. Porque as funções são complicadas, certo? Não... É uma exponencial complexa dividido por isso daqui. Aí eu vou, se eu supusesse uma coisa do tipo, sei lá, U ou X igual a cosseno de θ, coisas assim, ou a tangente de θ, eu não ia conseguir calcular a integral, não no braço. Mas a gente vai calcular. Utilizando o teorema dos resíduos. Que vocês conhecem, mas a gente vai revisar. Para calcular o teorema de redução, eu estou fazendo isso, são passagens que podem parecer naturais, mas a gente vai fazer cada uma delas para explicitar o que está acontecendo, certo? Primeiramente, essa função é real. Então a gente tem que considerar a continuação analítica. Da função no integrando, certo? Então eu vou dizer que G de Z é igual a I KZ dividido por A quadrado mais Z quadrado para Z pertencente aos complexos. Mas não está totalmente nos complexos, certo? Não está nos complexos inteiros. Não está no plano complexo inteiro, não está em todos os complexos.
Porque a função g possui singularidades, certo? Ela não está definida em alguns pontos, que são em z igual a mais ou menos IA, certo? Isso aqui é se você põe menos IA, isso aqui é z mais IA vezes z menos IA. Então, a função não está definida aqui. Como a expansão em séries de Loran dessa função é tal que ao redor de z mais IA ou z igual a menos IA, o polo é simples, que são polos de G. Polo, vou dizer o que é polo. Que é polo, certo? A gente sempre pode expandir a função G ou qualquer função analítica na vizinhança de um ponto, não necessariamente no ponto, em uma série de Loran. Eu só qualquer livro bom de variáveis complexas tem a demonstração de todos esses resultados. Não é minha função aqui, nem a função do curso, demonstrar os resultados de variáveis complexas, certo? A gente usa eles, mas então a gente revisa todos. Eu vou fazer, por exemplo, ao redor de Z0 igual a IA, então dos polos. E aí vocês relembram as demonstrações. Eu posso escrever G de Z como sendo a parte regular. Se vocês não lembrarem disso, vocês me falam, certo? G. A. N. E menos V0 elevado a N, mais somatório, eu chamei de K, igual a 1, iria até infinito, certo? Mas, como é um polo da função, a gente sabe essa soma é finita. Se a soma for infinita, a gente chama isso de singularidade essencial. Mas como um, o denominador é um polinômio, a soma vai ser finita. Porque quando eu expandir isso, vão ficar termos aqui embaixo, né? Eu vou fatorar esse polinômio, vão aparecer termos de elevados a um valor máximo de K aqui. Onde? E aí, esses ANs e BNs, né? A fórmula de Lorentz a série de Lorentz para a gente que o AN é o FN de Z0 dividido por N fatorial, que pela fórmula integral de Cauchy é 1 sobre 2π, a integral fechada em qualquer caminho que englobe Z0 de F de T com termos complexos dividido por T menos Z0 elevado a N dt. Mais um. E o Bn não é a derivada, mas ele tem a mesma fórmula, certo?
É como se eu permitisse que o n aqui, nessa fórmula do AN, se fosse negativo. É 1 sobre 2π, a integral fechada, orientada no sentido anti-horário, sobre um caminho fechado no plano complexo que engloba no interior Z0, F. Aí é como se eu permitisse que o n fosse negativo, certo? Eu passo para lá, é t menos Z0 elevado a menos k mais 1. Menos 1, certo? É 1 sobre isso, certo? Então é k menos 1. É 1 sobre t menos Z0 elevado a k mais 1. A menos k mais 1. F de z, f de t, dt. Onde C é um caminho fechado no plano complexo, orientado positivamente, ou seja, orientado no sentido. Até aqui tudo bem, né, gente? Eu vou colocar o hífen porque eu sou velho, certo? Eu acho que mantém o hífen aqui, eu não me lembro. Acho que mantém porque tem o H, né? Eu não me lembro exatamente. Mas o ponto é que é definido B1 sobre Z menos Z0, certo? Tem aqui uma somatória. Cadê a somatória? Aqui é a somatória. Essa somatória tem vários termos, em particular tem o termo B1. Ele nos dá o que a gente chama de resíduo. Resíduo porque quando a gente integrar F no caminho fechado, vai sobrar B1, certo? Dá para mostrar isso. É o resíduo de B1. Aqui é G, né, gente? Esse é G, então esse aqui é G, certo? É G, não é F. Porque o F é o carinha que a gente tá lá, né? Mas isso aqui é G. Resíduo de G em Z0 que é o termo B1, certo? Então, B1 é 1 sobre 2π, a integral de k igual a 1, certo? K igual a 1 me dá que esse termo é zero. A integral sobre qualquer caminho fechado, e a gente sabe que onde a função é analítica eu posso fazer uma deformação contínua, uma homotopia. Entre os caminhos que eu preservo a integral. Então, se eu tenho o polo aqui, eu sei que F é G analítica fora, eu vou pegar um caminho aqui, eu vou pegar outro caminho aqui, se eles forem orientados no mesmo sentido, a integral aqui é igual à integral aqui. Porque a função é analítica nesse domínio. Então dá para mostrar pela fórmula integral de Cauchy que isso aqui vale. Se vocês não lembrarem ou não souberem alguma coisa aqui, vocês me falam. F de t dt nesse caminho fechado qualquer. E aí a gente tem um negócio chamado o teorema dos resíduos.
Teorema dos resíduos, ele vai dizer para a gente se C é um caminho fechado orientado no sentido anti-horário, e se G tiver N polos, Z1, Zn, forem polos de uma função analítica G de Z no interior desse caminho, ou seja, eu tenho C um caminho fechado, eu tenho aqui os meus pontinhos que são polos da função, certo? Então, eu somo esses resíduos, certo? Eu somo isso daqui. A integral nesse caminho fechado de f de z. De novo, gente, aqui não é f, aqui é g, certo? Trabalhando com g, a gente está acostumado a dizer f, mas aqui tudo é função que eu estou chamando de g. G de z dz vai ser 2π somatório dos resíduos de g de z em z igual a zk. Certo? Este é o teorema dos resíduos. Se eu quero calcular uma integral fechada de uma função analítica a menos em um número finito de polos, eu olho para os polos que estão no interior, no domínio delimitado por esse caminho C, e essa integral é igual a 2π vezes a somatória desses resíduos. Aí você fala, mas o resíduo, não adianta nada isso daqui, porque o resíduo ele é dado por essa integral. Então aí eu jogo essa integral aqui dentro e eu não consigo resolver, porque a ideia do teorema dos resíduos é permitir que a gente calcule a integral sobre um caminho, e aqui é qualquer caminho, vocês podem ver, que não depende do caminho, desde que englobe os pontos, que a gente calcule a integral pelo caminho sem calcular a integral, calculando os resíduos. Mas você fala, mas o resíduo é dado em função da integral. Então, como é que eu faço? Bom, se você souber calcular os resíduos da função, os B1, quando expande em série de Loran, sem usar essa integral, se você calcular essa coisa de uma outra maneira, seja lá ela qual for, se você conseguir calcular os resíduos em G de Z, que são exatamente o termo B1 que aparece quando eu expando G de Z em série de Loran ao redor do meu polo, se eu souber calcular esse resíduo de uma maneira que não envolva integrar sobre um caminho fechado, eu jogo eles aqui e eu tenho a integral no caminho fechado para qualquer caminho fechado que englobe esses pontos. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Tá rápido, gente? Vocês falam se estiver rápido. Não, tá tranquilo. Então, se Z0 é polo de ordem K, de G de Z,
eu quero achar uma expressão para os resíduos, porque como eu falei para vocês, não adianta nada isso daqui. Isso aqui, para mim, seria inútil. Se a única coisa que eu pudesse fazer fosse substituir aqui a expressão para o B1, que é o resíduo, em Z0, vários B1s, né? Eu expando a série de Lohan ao redor de vários pontos, encontro os B1s. Se eu substituir essa integral aqui, a integral vai ser dada em função da mesma integral. E aí eu não resolvi o problema. Então, eu quero ver uma outra forma de se calcular os resíduos. Então, se Z0 é pólido de ordem K, a gente vai definir uma função h de z igual a z menos Z0 elevado a K, g de z, que não tem polo em Z0, certo? Ela vai ser analítica. Em Z0, se a gente definir um valor adequado no ponto Z0. Se definirmos, aí vocês verificam. Qualquer coisa vocês falam se eu estou errado ou não. H de Z0 igual a BK. Onde BK é o coeficiente da série de Lohan que aparece dividido por Z menos Z0 elevado a K. Então, se eu expandir H de Z, e ela é analítica, certo? Então, eu posso expandir só na série de Taylor. O termo para K negativo não existe. Ela é analítica em série de Taylor. Ao redor. Taylor. Ao redor de Z0. H de Z é igual a gente obtém que H de Z é igual a essa somatória aqui. N igual a 0. Infinito. Série de Taylor. Z0 dividido por N fatorial. Z menos Z0 elevado a N. Mas aí eu vou querer comparar, então, aqui essa expansão em série de Taylor com essa expansão em série de Taylor. E eu quero ver onde é que aparece o meu coeficiente B1. Porque se eu souber onde aparece o meu coeficiente B1, eu vou conseguir escrever, né? Aqui tem um G. Então eu expando agora essa função em série de Taylor e identifico aonde que aparece meu termo B1. Em outras palavras, se eu expandir G de Z em série de Lohan ao redor de Z0, porque eu sei que tem polo, em algum lugar vai aparecer B1, multiplicado por Z menos Z0 elevado a alguma potência. Aí identifica esse coeficiente com o coeficiente aqui do H. Então eu vou escrever o B1, vocês já estão vendo isso, certo? Em termos de uma derivada de alguma coisa, de um Z menos Z0 elevado a alguma coisa, VG de Z. E aí é uma derivada. Derivada eu sei fazer. Integral eu não sei. Sobre um caminho arbitrário. A derivada eu sei. Porque não existe caminho. A derivada é dada num ponto só. Como? Que é o que a gente vai fazer. Como? G de Z é dado pela série de Lohan ao redor que a gente viu. N igual a 0. Infinito. A N. Z menos Z0 elevado a N. Mas essa somatória de J igual a 1 até K, do BJ, para o Z menos Z0 elevado a J, quando eu multiplicar isso aqui por Z menos Z0 igual a K, Z menos Z0 elevado a K, H de Z vai ser Z menos Z0.
elevado a kg de z, que vai ser algum termo aqui, que vai ter um monte de termos, certo? Isso aqui, então, é somatório a n, z menos z0, elevado a k mais n, mais o termo em B1, que é o que eu quero. Mais o termo em B1, z menos z0. Aí vai ser elevado a k menos 1, certo? Mais a somatória de j igual a 2 até k de bj dividido por z menos z0. E multiplica, né? Z menos z0 elevado a k menos j. Então, aqui dessa fórmula, eu identifico, então, que o meu B1 ele vai ser o coeficiente da série de Taylor de H de Z, cujo expoente é K menos 1, certo? Então, B1 ele vai ser o coeficiente K menos 1 da expansão de série de Taylor. HK menos 1 dividido por K menos 1 fatorial Z menos Z0. Não, é só isso. Certo? Porque o Z é avaliado em Z0. Esse é o meu B1. E aí eu tenho, então, o H. Então é só calcular a derivada e substituir Z igual a Z0, certo? Não está certo. Por quê? Porque G de Z não está definida em Z0. Então, para eu calcular B1, eu sei que H é analítica. Então, existem todas as derivadas. Todas são contínuas. Se eu calcular o limite, quando Z tende a Z0 da enésima derivada, isso vai ser a enésima derivada de H avaliada em Z0. Só que se eu calcular aqui por essa expressão, não por a expressão em série, mas por essa expressão aqui, eu não posso calcular H, sei lá, N linhas de Z0. Porque vai envolver derivadas de G de Z. G de Z não está definido em Z0. Mas como H é analítica, se eu tirar o limite... Cadê? Eu quero esse. Quero esse. Esse daqui. E eu quero esse outro. Quero esse daqui. Como H é analítica, ou seja, primeiro passo. Não posso calcular utilizar a fórmula acima para calcular Hn para qualquer que seja n de Z0, pois G não está definida em Z0. Em particular, o H eu consigo calcular, porque o H eu estou definindo que, embora o H de Z0 igual a BK esteja definido. Quando eu calculo a derivada, eu não sei o G' de Z0, o que é. Eu estou definindo só o H de Z0.
Vão aparecer derivadas de G que eu não sei tratar em Z0, porque elas explodem, certo? No entanto, como H é analítica, eu tenho que o limite, quando Z tende a Z0, do H de Z é igual do HN de Z para qualquer N, vai ser o HN de Z0 para todo N. E isso aqui eu posso calcular, porque lembra, quando eu calculo o limite ele é calculado como um limite. Ele nunca chega no valor, no ponto. Então, o limite é calculado olhando para a vizinhança do ponto, para todo Z diferente de Z0 na vizinhança. E essa função está definida. Então, o Hn de Z0 eu posso escrever como limite, quando Z tende a Z0, dessa coisa aqui, Z menos Z0. Do Hn, certo? dn, limite desse cara aqui, eu vou escrever assim, dn dzn, certo? É um Z que aparece aqui. De Z menos Z0 a K elevado a K, G de Z, certo? Porque eu sei que esse limite aqui, como H analítica, ele é igual ao Hn de Z0. É só substituir aqui quem é o H. Enésima derivada. Logo, o B1, que é a K menos 1ésima derivada, o B1 vai ser 1 sobre K menos 1 fatorial, que já existe nele, o limite, quando Z tende a Z0, dessa expressão com N igual a K menos 1. E se eu conheço a expressão, eu sei calcular. Tudo bem? Então, aqui, eu falei, o B1 é dado por aquela integral, mas esse aqui é um método prático e não necessariamente rápido de se calcular o resíduo da função num ponto deixa eu ver aqui o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso daqui, quero copiar isso daqui. Quando eu sei que o polo, quando eu sei a ordem do polo, certo? É dado em termos da função z, onde z0 é um polo de ordem k. Ou seja, se eu sei que z0 é um polo de ordem k, ou seja, se eu olho para a expansão em série de Laurent da função e eu vejo que a expansão para ao redor de z0, e vejo que a expansão para em z, em z menos z0, em 1 sobre z menos z0 elevado a k, não tem nada maior do que k, o B1
que é o meu resíduo, vai ser dado por esse limite aqui, da K menos 1 ésima derivada. Em particular, se Z0 for um polo de ordem 1, que a gente chama de polo simples, K igual a 1, temos que B1 vai ser a derivada de ordem 0, certo? Que é a própria função. 1 sobre 0 fatorial, que é 1. Então, é o limite de z tendendo a z0 da derivada de ordem 0, certo? Que é a própria função, z menos z0 elevado a 1 g de z. Então, se eu sei que o meu polo tem ordem 1, eu não preciso calcular derivada nenhuma. Eu só multiplico e divido e calculo o limite. Tudo bem? Tudo bem. Professor, Oi. uma dúvida que eu tinha, isso desde variáveis complexas, é saber a ordem do polo, olhando para. Porque parecia que você estava andando em círculo, sabe? Você consegue calcular o resíduo por isso, se você saber a ordem do polo, É. que é basicamente você olhar lá na expansão de Loran, mas a própria expansão de Loran, ela é definida, os coeficientes dela são definidos pelas integrais, né? São. Aí a gente cai no mesmo problema que a gente tinha, certo? Eu escondi essa parte. A gente cai no mesmo problema que a gente tinha. Porque aqui o problema era exatamente esse, certo? O problema aqui era exatamente esse que você falou. Você joga integral aqui, aí você não resolve. Aí eu fui um passo além. Falei, se eu sei que o polo é de ordem K, como é que eu sei? Não importa. Se eu sei que ele é de ordem K, eu consigo, a partir da expansão em Taylor dessa função, calcular o resíduo. Eu sei que o meu resíduo, então, agora tem ordem K. Mas aí, como é que eu sei que tem ordem K? Se para saber que tem ordem K, eu tenho que calcular essas integrais. Cadê? Essas integrais aqui, para todo K, e ver a partir de onde que dá zero. Isso aqui não é útil, certo? O teorema dos resíduos ele é útil se eu consigo calcular. Vamos lá. Se eu consigo calcular o resíduo. Primeiro ponto, se eu consigo determinar a ordem do polo. Segundo ponto, se eu consigo determinar o resíduo. Da função. Aí você tem que olhar função por função, certo? Vamos ver a nossa função para ver se esclarece um pouco isso. Voltando. Voltando ao exemplo, você vai ter que G de Z que a gente tinha. Lembra? G de Z. Cadê o G de Z? A gente estava calculando a transformada de Fourier desse cara. E apareceu E aí kx dividido por A quadrado mais X quadrado, que a gente fez a continuação analítica. E dá E aí kz dividido por A quadrado mais Z quadrado, que é a expressão que a gente tem. Igual. E aí kz dividido por A quadrado mais Z quadrado. Que é igual
a E aí KZ dividido por... Aí eu vou fatorar isso daqui, certo? Z menos IA, que multiplica Z mais IA. Aí você vê, então, se eu expandir ao redor de Z igual a IA, E e KZ dividido por Z mais IA é analítica. Então ela é regular. Então ela vai ser do termo função analítica dividido por Z mais IA. Se eu expando a minha função analítica em termos de... então vamos lá, vamos fazer com calma. Vou chamar isso aqui de um GHIJF P de Z. Então eu vou escrever aqui G de Z é P de Z dividido por Z menos IA, certo? Se eu expandir, porque eu posso, P de Z em série de Taylor, P de Z, isso aqui não estava no script, certo? Isso aqui eu estou fazendo agora. É igual a somatório de AN, Z menos E0, Z menos IA, elevado a N. G de Z igual a P de Z por Z menos E0, menos Z menos IA, ele vai ser então um A0, certo? Z menos IA, mais a somatório de N igual a 0 infinito, N igual a 1 infinito, certo? 0 eu já peguei. É a N, Z menos E0 elevado a N menos 1. Que é positivo, não negativo. Em outras palavras, se eu tenho uma função desse tipo, eu olho para o denominador, e o denominador eu consigo fatorar, o denominador é um polinômio que eu consigo fatorar. Aqui poderia ser Z menos IA elevado a K1, vezes Z menos IA elevado a K2. Eu faria a mesma coisa, eu olharia para cá e olharia esse cara, Z menos IA elevado a K1. Quando eu substituo P de Z, vai aparecer aqui Z menos IA elevado a K1, vezes termos. Eu vou pegar até o K1 aqui, onde vai aparecer o A K1 menos 1 dividido por Z menos IA elevado a 1. Então, o A0 vai ficar dividido por Z menos IA elevado a esse número K1. Então, para uma expressão desse tipo, função Z menos E0 elevado a K, a gente acabou de ver que o polo tem ordem K. Ou seja, Z menos IA igual a IA é polo de ordem 1 de G de Z. E analogamente, se eu pegar o outro P, o P til, que é esse cara aqui, vai ficar P til sobre Z mais IA. Eu faço a mesma expansão em Taylor, só que ao redor do outro ponto. Analogamente, Z igual a menos IA é polo de ordem 1 de G de Z. Então, no caso particular em que eu tenho uma função analítica dividida por um polinômio, eu fatoro esse polinômio e ao redor de cada zero desse polinômio,
Ou seja, para cada zero desse polinômio, o fator, lógico, cancelando o fator de cima, suponha que eu não tenha fatores comuns embaixo e em cima, o fator que aparece dividindo esse polinômio, a potência do fator, a multiplicidade do zero, fator z menos a elevado a j, o j vai ser a ordem do polo, para esse caso específico. Não sei se isso responde a sua pergunta. Isso responde a sua pergunta? Entendi, professor. Uhum. Em casos mais complicados é mais complicado, mas geralmente vão aparecer casos assim. Então vamos calcular. Para um polinômio, quando você tem um polinômio embaixo, isso funciona bem, então. Quando você tem um polinômio embaixo, isso funciona. Esse processo voltou a conexão? Voltou, né? Aqui voltou. Ih, caramba. Vocês estão me ouvindo? Alô? Agora parou. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que estou ouvindo, mas a imagem está travada. Aqui é a mesma coisa. Uhum. A mesma coisa aqui. Porque caiu a conexão aqui. Gente, eu vou colocar nos dados aqui. Agora eu acho que voltou. Aqui. Eu carrego esse J, né? Porque vai ser o coeficiente a zero do meu da minha função analítica, quando expandir em Taylor, vai ter esse J multiplicando no expoente. Então, eu vou apagar o J. Então, quando é um polinômio, eu sei fazer. Então, vamos calcular o resíduo. De G de Z. G de Z. E KZ. Depois A quadrado mais E quadrado. Em Z igual a IA. Isso aqui, como são polos simples, a gente viu que isso é o limite, quando Z tende a IA, de Z menos IA, G de Z, que é o limite, o Z tende a IA, de Z menos IA, E, aí KZ, dividido por Z menos IA, Z mais IA. Que é igual, então, o limite. Z tende a IA. O limite é calculado para Z diferente de IA, certo? Então é E aí KZ. O Z mais IA. Que é igual a E aí KA. Dividido por 2IA, certo? 2 aí. Analogamente, então eu consigo calcular o resíduo de G de Z, quando Z tende a menos IA, isso aqui então é limite de Z tendendo a menos IA, que agora vai ser Z menos IA, então Z mais IA
G de Z. Então, isso aqui vai ser o limite. Z tende a menos IA desse cara. Z mais IA E. Aí KZ dividido por Z menos IA. Z mais IA. Então, isso aqui é o limite. Aí eu vou puxar tudo para cima. Porque eu posso. E porque a lousa está acabando. Quando o Z tende a menos IA, o limite é calculado para Z diferente de IA. Então eu posso cortar aqui, certo? E aí KZ dividido por Z menos IA, que é igual, vai ser igual, então, E a menos IKA dividido por menos 2IA, certo? Sinal de menos. É menos isso aqui dividido por 2 aí. Tudo bem, gente? Por favor, vocês falem se está tudo bem. Porque aqui a conexão deu uma travadinha. E aí eu preciso ouvir o que vocês estão falando. Tá tranquilo, Tá professor. tranquilo. Então vocês estão ouvindo, não deu problema. Então eu tenho os resíduos. Oi? Não, eu ia falar que agora tá tranquilo. Agora Eu tá ia só tranquilo. perguntar, professor, quando Oi. você substitui o IA no limite lá, você tira o Z e coloca IA, a Sim, exponencial ali, ela não perde o I? ela perde o I. Muito bem. Bom, sinal de que você está prestando atenção, certo? Fica aí quadrado. Então aqui vai ficar E a menos KA, certo? Porque I quadrado é igual a menos um. E aqui vai ficar E a mais KA, porque vai ficar menos I quadrado que é um, certo? E a KA. Eu fiz certo nas notas, mas acho que eu me atrapalhei comigo mesmo. Então eu tenho resíduo nos dois pontos, certo? Então agora eu consigo aplicar o teorema dos resíduos. A gente quer calcular, lembra que a gente quer calcular a integral na reta. Mas a gente não sabe calcular a integral na reta. Então, se a gente fechar o caminho, a gente sabe que a integral aqui é 2 πi somatória dos resíduos. Então, se eu souber calcular a integral nesse caminho que está fora da reta, isso aqui, esse caminho menos 2 π a somatória dos resíduos, a integral na reta vai ser 2 π somatória dos resíduos menos essa integral nesse caminho que eu preciso definir de uma maneira conveniente. Então, vamos fechar como? A gente está interpretando a integral de menos infinito a infinito no sentido do valor principal de Cauchy, que foi como a gente obteve a transformada de Fourier. A gente fez isso na série de Fourier. Vamos considerar. A gente considera R infinito, define um caminho e depois tira o limite. E o caminho fechado em C. Dado por eu vou desenhar o caminho, certo? Dado pelo segmento real
Faz assim. É menos R é R. Fechado. Por um por. Ele vai nesse sentido. Fechado. No sentido, depois eu vejo o sentido. Por um semicírculo. Eu vou considerar um caminho assim, fechado assim, ou depois a gente vai ver por que, que é um semicírculo. Caminho assim, fechado sempre no sentido anti-horário. Isso aqui é um círculo, certo? Um círculo. Então vamos lá. A gente tem que considerar, lembrando que G de Z, o semicírculo tem raio R, certo? Então a gente vai tomar R igual tendendo a infinito nessa integral. E a gente quer integral na reta. Então a gente quer que a integral nesse caminho fora da reta real, que essa integral vá a zero. Para R tendendo a infinito. Porque aí eu calculo os resíduos da integral fechada, vai tender a integral na reta. E aí eu não calculei integral nenhuma e calculei só a derivada, que são os resíduos. Então a gente tem que ver como que a minha função se comporta para módulo de Z tendendo a infinito. E aí eu tenho que separar o caso, vai ficar I, Z, eu tenho que separar o caso K maior que zero e o K menor que zero. Então, para K maior que zero, temos G de Z, que E e KZ tende a zero, K é positivo e Z tem que ser negativo. Então, se IZ tem que ser negativo, a parte imaginária de Z, quando módulo de Z tende a infinito, se IZ tende a zero. Então, se a parte imaginária de Z multiplicada por I, que vai dar. Ou seja, vai ser IZ vai ser menos a parte imaginária de Z. Quando né, porque a parte real ela vai dar uma. A parte real vai me dar uma parte oscilatória, e aí K real, okay? E aí parte real, e vai sobrar uma parte imaginária, ou seja, se imaginário de Z for menor que zero, ou seja, no plano de cima. Ou seja, se eu faço Z igual a mais BI, isso vai me implicar que E aí KZ vai ser a IKA, E a menos a IKA, e aí a menos KB. Então, quando eu faço Z tendendo a infinito, eu vou fazer Z tendendo a infinito por várias retas, vários caminhos. A parte real não importa, mas a parte imaginária de Z, a parte imaginária de Z, que é o B, ele tem que ser, o E a menos KB tem que ir para zero. Então, a parte imaginária de Z, que é o B, tem que ser maior do que zero, certo? Então, a gente vai fechar por cima.
o seguinte: caminho fechado. Eu vou desenhar o caminho fechado. Tem o plano complexo. Aí eu vou pegar o caminho fechado, que é dado por I, de menos R até R, fechado pelo semicírculo de raio R. Certo? Fechado pelo semicírculo de raio R. E eu sei que para R maior do que. Aqui é R. Para R maior do que IA. Eu sei que nesse ponto Z igual a IA, eu tenho um polo, certo? O outro polo está aqui para baixo. Outro polo ele está aqui, menos IA. Então, eu vou copiar esse caminho. O lema de Jordan, vocês lembram da aula passada? Não, antes do lema de Jordan. Então, aí eu sempre oriento meu caminho no sentido anti-horário para poder utilizar o teorema dos resíduos. Eu chamo isso aqui de C1 e de C2. Então, a integral fechada de Z, ou seja, integral em C1 de G de Z dz, G de Z é uma integranda transformada de Fourier, mas a integral em C2 de G de Z dz é igual a 2πi resíduo de G de Z somatória dos resíduos nos pontos nos polos que estão dentro do meu caminho, que é só esse. O outro não está. Z é igual a IA. A gente já calculou, certo? Então vamos lá. Então, a nossa integral está valendo para R infinito. O lema de Jordan, se vocês lembrarem da aula passada, ou eu não falei aula passada, não lembro, mas eu vou falar agora. Acho que eu não falei aula passada. Nos diz que se CR, eu não falei aula passada, é uma semicircunferência de raio E, ou seja, como se fosse esse caminho de cima aqui, C2, de raio R. Eu não falei isso aula passada. No semiplano superior, sem entrada na origem, e se F de Z tende uniformemente a zero no infinito, mais rápido que 1 sobre módulo de Z para parte imaginária de F maior que zero, que é o que a gente tem aqui, certo? Parte imaginária
Cadê aqui? Para a parte imaginária, cadê o Z? Aqui, Z quadrado. Z quadrado tende a zero para mais rápido do que 1 sobre Z, certo? Então, o limite, quando R tende a infinito, sobre essa circunferência, da integral E de E, aí alfa Z, F de Z, dz é igual a zero para todo alfa, maior que zero. Esse é o lema de Jordan. Quer dizer que se no nosso caso, f de z igual a 1 sobre a quadrado mais z quadrado, e f de z é aproximadamente 1 sobre z quadrado, é menor que 1 sobre z, para z é infinito. Ou seja, no nosso... Esse é o lema de Jordan. Se a minha função é tal que E aí kz dividido pelo que eu tenho, que é o que aparece em transformados de Fourier, e alfa igual a k maior que zero, que é o que a gente está calculando agora, para k maior que zero. Então, no nosso caso, se a gente faz isso aqui, para z tendendo a infinito, isso aqui vai com 1 sobre z quadrado, 1 sobre z quadrado tende mais rápido a zero do que 1 sobre z. Então, F está nas condições do lema de Jordan, ou seja, o F é 1 sobre A quadrado mais Z quadrado. E o E aí alfa Z faz o papel do E aí KZ. Então, no nosso caso, essa integral aqui é essa integral sobre C2, certo? Limite, quando R tende a infinito, da integral sobre C2 de G de Z dz igual a zero para K maior que zero. Certo? Assim como a outra integral é real, certo? A integral sobre C1, de G de Z, dz, o limite, quando R tende a infinito, vai ser igual, então, à integral real do E aí kx dividido por a quadrado mais x quadrado dx, onde a integral é real, a gente tem daqui o resíduo não depende do limite, certo? Isso aqui é sempre o mesmo, que é o valor nesse ponto, que é o valor de B1 nesse ponto. Então, aqui, eu posso tomar o limite sem me preocupar. Então,
E integral de menos infinito, infinito, de E aí kx e por A quadrado mais x quadrado, então é igual a 2π resíduo g de z sobre com z tendendo a IA é igual a 2πi e multiplica o resíduo, que é esse aqui, para z positivo. Então, isso aqui vai me implicar que essa integral é igual o I cancela, o 2 cancela, é π sobre A, certo? Π sobre A. E A menos KA para K maior que zero, que foi o que a gente supôs, certo? A gente resolveu metade do problema. Implica também que agora a transformada de Fourier da minha função para K maior que zero vai ser N sobre raiz de 2π vezes essa integral. Que vai ser N sobre raiz de 2π vezes π sobre A. Que vai ser N raiz de π sobre 2 e a menos KA dividido por A para K maior que zero. Então eu encontrei para K maior que zero, eu encontrei a transformada de Fourier. Então falta agora para K maior que zero. Falta para K maior. Falta. Note que se eu fizer K menor que zero e pegasse no lema de Jordan. Cadê o lema de Jordan? Tá aqui. Se eu fizer K menor que zero, alfa menor que zero no lema de Jordan, e pegar a circunferência fechada por baixo, orientada positivamente, ele continua valendo, certo? Então, eu estou falando para vocês que isso é verdade. Então, eu posso calcular para K menor que zero. Para K menor que zero tem que fechar por baixo. Para K menor que zero, vale um resultado análogo. Mas fechando o caminho por baixo. Então, agora eu vou pegar outro caminho no plano complexo. Que vai ser esse daqui. Eu vou fechar por baixo. Isso aqui é um semicírculo, tá, gente? Fechar por baixo. Semicírculo. Semicírculo é mais circular. Não sei se vocês entenderam, né? Isso aqui é um semicírculo. E eu vou sempre orientar positivamente. E de modo que o meu resíduo agora, que está na parte de baixo do plano complexo, esteja dentro do meu caminho. Não, eu vou fazer diferente. Porque eu quero seguir minhas notas e não quero fazer besteira. Eu vou orientar ele negativamente.
certo? E agora, se K menor que zero, se K menor que zero, o E, da mesma maneira que a gente viu da outra vez, E e KZ, ele vai ter a parte oscilatória, que é a parte real, e vai ser E a menos K, parte imaginária de Z, a parte real dessa função. E o K é negativo, então vai ser E a mais alguma coisa vezes a parte imaginária de Z. Então isso aqui tende a zero quando Z tende a infinito, se a parte imaginária de Z agora, isso aqui, esse IK vai ser positivo, IK vezes I vai ser positivo, e da parte imaginária de Z tem que ser menor que zero. E é por isso que eu estou fechando por baixo, porque aí eu aplico o que seria o lema de Jordan ao contrário. Para alfa menor que zero, ou seja, eu estou falando para vocês que isso é equivalente a fechar para alfa menor que zero, o lema de Jordan vale, em vez de fechar por cima, fechando por baixo. Então, para R tendendo a infinito, essa integral sobre esse semicírculo vai para zero. Assim, eu vou chamar isso aqui de C1, isso aqui de C2. Assim, a integral sobre C1, G de Z, dz, mas para cá menor que zero, certo? C2, G de Z, dz, vai ser 2πi, o resíduo, aqui em Z igual a menos IA, de G de Z. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque eu poderia orientar positivamente e depois trocar o sinal dessa integral. Mas eu quero fazer assim, orientando negativamente, orientando no sentido horário, aparece um sinal de menos no resíduo. É a mesma coisa que apareceu um sinal que aconteceria se eu orientasse. Aqui apareceria um sinal de menos na integral. Então, como? Pelo análogo do teorema de Jordan. O limite. Isso aqui vale R. O limite quando R tende a infinito. Da integral sobre C2. G de Z. dz. Igual a zero. E. Limite. Quando R tende a infinito. Da integral sobre C1. G de Z, dz, é igual a integral real de E a IKX dividido por A quadrado mais X quadrado dx, que é o que eu tenho. Eu vou ter que essa integral vai ser igual a 2πi vezes o resíduo. 2πi vezes o resíduo. Esse cara. Que é o resíduo em Z igual a menos IA. Certo? Resíduo Z igual a menos IA. 2πi vezes esse cara. Aí tem um sinal de menos aqui, certo? É menos 2πi vezes esse cara, certo? Porque tem esse sinal de menos aqui que vem do fato de eu ter orientado no sentido horário e não anti-horário. Isso aqui é π sobre A e a K A. Certo?
Essa integral me dá isso. É isso. Então, agora eu consigo calcular a transformada de Fourier da minha função, não, sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, essa é a integral de menos infinito a infinito, que é igual a 1 sobre raiz de 2π vezes isso, então é raiz de π sobre n, certo? N sobre raiz de 2π. Isso aqui, então, é n raiz de π sobre 2 e Ka sobre A para K menor que zero, certo? Então, para qualquer K, eu tenho, então, que f de K, transformada de Fourier, que é a transformada de Fourier de f de x, é igual a n aí de π sobre 2. Isso aqui para K negativo fica E a menos módulo de KA, certo? E o outro também, porque para K positivo, E a menos módulo de K. A dividido por A. Certo? Certo, gente? Vamos lá. Interação. Tá certo isso? Acho que tá, professor. Precisa ser o módulo ali? É, porque vamos fazer assim, ó. E para K maior que zero, f de K a gente mostrou que é igual a n raiz de π sobre 2 e a menos K, que é igual, certo? Então eu estou querendo escrever uma expressão que valha para K positivo e K negativo. Então, o módulo de K ele é igual a K para K maior que zero e menos K para K menor que zero. Então fica E a menos K. Então aqui fica o E a K para K menor que zero é E a menos módulo de K. E para K maior que zero também é E a menos módulo de K. Então, no caso geral, se eu quero uma expressão, escrever uma expressão só para os dois, o módulo de K ele dá conta do termo negativo e do termo positivo. Certo? O módulo de K ele vai ter essa expressão aqui. Entendi. Na verdade. Tá, então, gente, nesse exemplo, a gente viu que é possível calcular uma transformada de Fourier de uma integral desse tipo se eu conheço enfim, eu pelo menos não saberia calcular diretamente essa integral real. Mas se eu faço a continuação analítica dessa função aqui para o plano complexo, e aí aplico o teorema dos resíduos, se o meu polinômio aqui tiver grau maior do que 1, né, para poder tender a zero mais rápido do que 1 sobre z, eu vejo se E, aí eu vejo para K maior que zero se E aí kx é uma função
tende a zero para... E aí, KZ tende a zero para uma parte imaginária Z positiva ou negativa. E depois para K menor que zero. Conforme isso vale, né? Dependendo da onde que eu pego a par, tipo, para que nem EKX para K positivo, isso aqui tende a zero quando o módulo de Z tende a zero para valores com parte imaginária positiva. Então, o que acontece é que... O que acontece aqui? Estou perdido. Assim, o que acontece é que aí eu tenho que escolher por onde eu fecho o caminho. Eu tenho que fechar o caminho. Como eu quero jogar o círculo para fora, para infinito, quero fechar o caminho de modo que a integral sobre o círculo vá para zero. Aí eu vejo o E e KZ como é que ele vai para zero. Aqui aqui é imaginário de Z, certo? Não é parte imaginária de F. Imaginária de Z. O lema de Jordan. Então, eu tenho essa transformada de Fourier, que eu calculo separadamente, vendo como que E e KZ vai para zero, quando Z é positivo ou quando Z é negativo. Tudo bem? Vocês veem que é possível, mas é demorado, certo? Mas é possível, usando o teorema dos resíduos. Então, agora a gente vai falar de um outro tópico, que também é um exemplo, certo? Transformada de Fourier da delta de Dirac. A delta de Dirac, ela não é uma função, a gente viu, ela não é uma função absolutamente integrável e ela também não é uma função, certo? Mas se eu integrar ela de menos infinito a infinito, dá 1. Então, de certa forma, deve dar... E ela tem série de Fourier. Ela tem uma expressão em série de Fourier. Então, é esperado que a gente também tenha uma expressão em termos da transformada de Fourier. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma sequência delta. Ou seja, delta N. A gente tem que definir o que é a transformada de Fourier da delta. Uma sequência delta. E aí, a definição, como em tudo que a gente definiu para delta de Dirac, a definição é natural para a transformada de Fourier da delta de Dirac transformada de Fourier da delta de Dirac é uma distribuição que satisfaz isso daqui. F de delta x avaliado em K. Φ de K dk vai ser o limite, quando o n tende a infinito, do f dos f's, do f dos delta n's. Onde fica a função teste, certo? Avaliado em K, e de K, dk. E delta n é função. Se delta n é função, eu consigo calcular a transformada de Fourier da função. Quando eu tirar o limite, eu vou ter a transformada de Fourier da minha distribuição, que é a transformada de Fourier da delta. Assim, vamos calcular esse cara aqui. Integral, menos infinito, infinito.
Transformada de Fourier da delta N em K, φ de K, dk é igual a integral de menos infinito a infinito de 1 sobre raiz de 2π da integral de menos infinito a infinito delta N de K. A transformada de Fourier aqui é com E. E kx, né? Ou é xk φ. Não. Dk φ de k dx. De k, peraí, me confundi. Transformada de Fourier do delta n, certo? Delta n é uma função de x, certo? E kx dx, φ de k dk, certo? E aí eu vou rearranjar essas integrais. Isso aqui, então, agora vai ser o integral de menos infinito a infinito de delta n de x. Aí eu vou pegar aqui o φ de k e passar para dentro. De 1 sobre 2π. Aí de 2π integral de menos infinito a infinito. Φ de k e aí xk dk dx. Troquei a ordem de integração, certo? E isso daqui que aparece para mim é a transformada de Fourier do φ de k avaliada em x. Só troquei k por x. Então, essa integral vai ser a integral de menos infinito a infinito, delta n, transformada de Fourier da minha função teste φ, avaliada em x, dx. Certo? Onde então eu vou onde transformar de Fourier do φ em x é igual a integral 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a infinito do φ de k. Eu não estou calculando a inversa, certo? Eu estou calculando esse cara aqui. Vou transformar de Fourier. Transformada de Fourier da função teste. Ou seja, o que eu tenho aqui? Se eu fizer toda essa coisa aqui, eu vou ter que essa integral é igual a essa integral aqui. E aí vem um negócio, certo? Eu quero tirar o limite, certo? Então eu vou supondo que a transformada de Fourier de φ é também função teste, e existem métodos mais rebuscados que
tiram essa necessidade, mas a gente vai supor que é, a gente tem que a integral de menos infinito a infinito f da delta phi de k dk é igual cadê? Esse limite da integral de f de delta n de k da minha borracha. Não gosto quando acontece isso que atrapalhando. Igual ao limite dessa expressão para escrever isso. Tem algum problema aqui. Vou escrever. Achei que eu ia conseguir me. É igual. Limite. N tendendo ao infinito da integral do f do delta n que é igual, então, ao limite dessa integral aqui. Que é igual, por definição, a integral delta de x, f de φ é igual a f de φ, somar de Fourier em φ, aplicado em zero. Então, então a transformada de Fourier da delta é a distribuição que me dá para cada função teste φ, é a distribuição que me dá a transformada de Fourier de φ avaliada em zero, que é, por definição, esse cara aqui. Avaliado x igual a zero, que é 1 sobre 2π, a integral de menos infinito a infinito, φ de k dk que é igual a 1. Certo? Supondo que seja. A função teste não precisa satisfazer isso, né? Supondo que ela seja uma função normalizada. Certo? Supondo que as funções
teste sejam normalizadas. Certo? Certo. Não, não está certo. Tô falando besteira para você, gente. Vocês têm que... Aqui não é igual a 1, certo? Isso aqui me implica que F, certo? Eu vou comparar então agora esse cara, certo? Com esse cara aqui, certo? A função F, então eu escrevi como em termos, a distribuição F eu escrevi em termos da integral. E aí, então, se eu comparar essa integral aqui com essa integral aqui, eu tiro que a transformada de Fourier da delta é igual a 1 sobre raiz de 2π. Agora sim, tudo bem? Para qualquer função teste, essa integral é igual a esta integral. Então, o integrando tem que ser igual. Então, f de delta vai ser 1. Ou, no caso, 1 sobre raiz de 2π. Mas essa é transformada de Fourier da delta, certo? Então, eu calculei que a distribuição correspondente à transformada de Fourier da delta é 1 sobre raiz de 2π. Mas aí eu posso, então, encontrar uma expressão para delta. Tomando a transformada inversa, eu posso calcular, então, agora f a menos 1 de f de delta de x vai ser 1 sobre raiz de 2π, a integral de menos infinito a infinito, do f de delta de x e a menos ikx dx, dk. É inverso, certo? Isso aqui é delta de x. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2π vezes 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre 2π. Integral de menos infinito a infinito. E a menos ikx dk. Então, quando a gente falou da delta de Dirac e expandiu em funções ortogonais, a gente obteve, em particular, uma expressão para delta de Dirac, uma representação para delta de Dirac em termos de série Fourier. Aqui, usando a transformada de Fourier, a gente também encontra uma expressão para delta de Dirac. É uma como é que chama esse negócio? Uma representação integral para delta de Dirac, com a vantagem de que, no caso da série Fourier, a gente tinha encontrado o pente de Dirac. A série de Fourier valia no intervalo menos LL. Então, aquela expressão delta de x somatório EIKX, K igual a menos infinito a infinito, somatório,
era o pente de Dirac, certo? A cada intervalo, menos π, eu tinha uma delta. Aqui, quando eu tiro o limite de L tendendo a infinito, isso aqui é exatamente a delta de x. É só um negócio, certo? Porque é como se eu pegasse o período da série de Fourier e levasse para infinito. Tudo bem? Essa aqui, então, é a representação integral. Para função distribuição delta de Dirac. Aí eu vou dar agora só um exemplo para terminar a aula. Exemplo do cálculo F delta. Um exemplo mais simples, certo? Na lista de exercícios, vocês mostraram, vimos na lista de exercícios, que delta n de x igual a n sobre π. Se não vimos, veremos, certo? Vocês vão fazer. N quadrado x quadrado é função teste. Desculpa. É sequência delta. Se não vimos, veremos. Vocês verão, vocês farão a lista. Vimos também, e isso a gente realmente viu, na aula passada a gente viu a transformada de Fourier desse cara, certo? F delta n, ele vai ser esse cara aqui. Como é que é a história aqui? Que eu vou chamar de Fn igual a n dividido por raiz de 2π, certo? Eu estou lembrado bem. E a menos k quadrado dividido por 4n quadrado. Certo? Delta n é igual a isso. Menos 4n quadrado. Agora, se eu faço n tendendo a infinito, isso aqui não dá. Não dá o que eu quero. Delta n é igual a isso. Função teste. É sequência delta. E eu me atrapalhei, certo? Atrapalhei, não estava nos meus planos me atrapalhar, mas isso acontece, né, na vida de todo mundo. Cadê a função teste aqui? Exatamente. Isso daqui é uma função teste. E aparece um n aqui, certo? Chamar de Fourier, a gente mantém o n. Ou a gente não mantém o n. Chamar de Fourier da aula passada, a gente mantém o n. Eu queria dizer para vocês, mas eu não sei se isso aqui é verdade ou não, estou tentando me convencer. Quando n tende a infinito, esse cara aqui tende a sombrinha infinito, que vai a zero, e n tende a infinito dá 1. Não dá 1. E aí eu não estou gostando disso, porque
Chamada de Fourier devia me dar a expressão correta. E não está dando a expressão correta. Assim, gente, aqui não é 2π. Certo? Isso aqui vai ser o N. Aqui sim, agora a gente consegue. Vai ser Nzão dividido por raiz de 2 alfa. N quadrado. E Nzão é igual a N sobre raiz de π. Agora sim. Então, Fn de K é igual a, agora sim, a 1 sobre raiz de 2π. E a menos K quadrado, dividido por 4N quadrado, que tende a 1 sobre raiz de 2π, quando N tende a infinito. Isso me implica que F de delta, que eu posso olhar como limite do F de delta N, é igual a 1 sobre raiz de 2π. É uma maneira de enxergar, por exemplos, que isso é verdade. Tudo bem, gente? Me atrapalhei aqui no final, mas é porque estava com a expressão errada que eu notei aqui nas minhas notas da transformada de Fourier. Beleza? Beleza. Então, beleza, gente.